E aí, Vibe Coder, já soltou o seu SaaS aí para público? Já está em produção? Ou o seu micro SaaS aí já está começando a conquistar os primeiros clientes, ter aquele MRR entrando ali, pingando um dinheirinho na sua conta do Stripe? É isso, né? Se não tá, deveria, porque a gente está criando SaaS, aplicações, justamente como negócio. E o negócio, antes de tudo, ele tem que lucrar, não é mesmo? Mas eu quero saber de você, é realidade isso ou não? Você está frustrado, você está fazendo campanha, fazendo divulgação e você não faz ideia de como trazer usuários para dentro do seu SaaS. Porque eu acho que essa é a dor principal, assim. Tem gente que faz um SaaS, faz uma aplicação, porque ele não quer perder de jeito nenhum essa onda da IA, né, para surfar essa nova onda. E quando você vai ver, ele coloca lá para rodar em produção, faz as campanhas e só gasta dinheiro, né? Nenhuma estratégia de divulgação, do go-to-market que ele faz funciona. E muitas vezes o que acomete isso, né, principalmente para as pessoas que estão utilizando estratégias de tráfego pago, é a falta de uma estratégia de traqueamento adequada. Você não está gerando ali dados suficientes para suas campanhas do Meta, do Google, e por isso que ela não otimiza e não vende, não faz você ter mais resultado. Então, cara, não fica preocupado, porque se você está nessa posição, nessa situação que eu descrevi agora no começo desse vídeo, você vai sair aqui desse vídeo com certeza com esse problema resolvido. Porque além de eu conseguir já te explicar por que e quando você vai precisar fazer o tagueamento da sua empresa, eu vou te dar ferramentas e uma skill fresquinha que eu mesmo criei para te ajudar nessa missão. E é só passar para Cloud Code, instala lá, que ela resolve o resto. Quando eu falo de Go-to-Market Strategy, né, que eu estou colocando aqui em cima, o que é o Go-to-Market? É você levar o seu produto, a sua solução para o mercado, né? Você levar para um público-alvo, pessoas que vão querer, ter interesse de comprar, adquirir o seu produto, beleza? E Go-to-Market, né, levar ao mercado, ele tem uma série de passos, processos ali, talvez que você tenha que executar para fazer do jeito certo, não vacilar, não comer bola. Então me fala aqui, você já ouviu falar de Go-to-Market, né? Você está implementando isso para o seu SaaS? Você já desenvolveu, já programou a sua aplicação, a sua solução? Escreve aqui no comentário, eu quero saber da sua vida, né? Da sua realidade aí atualmente, para eu poder trazer vídeos que vão conversar com o que você está passando. Para eu trazer uma solução, às vezes conseguir te destravar em uma parte ali da aplicação, do SaaS que você está construindo, que você não consegue sair, beleza? E cara, se você está no mesmo barco que eu, tá fazendo um SaaS, ele tá nessa jornada de construir o seu negócio e transformar ele numa aplicação, né, aqui dentro do digital, se inscreve aqui pra gente trocar ideia. Vamos se ajudar nessa etapa, porque ninguém cresce sozinho, né? Eu tô aqui produzindo esse vídeo tentando te ajudar, te destravar de alguma forma, mas eu quero que você também me ajude e a sua inscrição, o seu comentário, o seu like é o que vai fazer isso. E boa, galerinha, vamos lá. Dentro do Go-to-Market Strategy, a gente tem essas 4 coisas para definir e eu coloquei elas em ordem de prioridade da esquerda para a direita, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que definir, decidir dentro da nossa aplicação, né, do nosso SaaS, da nossa estratégia, vamos dizer assim, é o nosso ICP, né, que é o Ideal Customer Profile. Todo mundo sabe, né, é uma, né, enfim, uma sigla aí conhecida no mundo do SaaS. Se você não conhece, deveria estudar. Beleza? E esse Ideal Customer Profile, né? Ele deve ser pensado antes mesmo de você começar a fazer o seu SaaS, para falar a verdade. Então, se você chegou nessa etapa de Go-to-Market, já tem um SaaS pronto e você sequer pensou no seu ICP, a chance de você errar nele é muito grande. Então, volta uma casa, tenta de novo, beleza? Mas quando a gente já tem esse ICP definido, a sua solução provavelmente está relacionada, né, a um problema que esse ICP tem. Então aqui, né, a gente tem que ter muito claro, né, qual que é a solução e quais são os problemas que a gente resolve dentro dessa nossa aplicação, dessa nossa plataforma, do SaaS. E aqui que está o ponto, né? Não é para todos os ICPs, né? Não são todas as plataformas que vão precisar de um traqueamento. Então por isso que eu vou passar por essas etapas para você, para eu te mostrar quando você realmente necessita e precisa fazer o traqueamento da sua plataforma. O segundo cenário, né, são os canais, né? Então hoje em dia a gente tem canais aqui que podem ser, por exemplo, YouTube, né, ou então Instagram, Meta, né, o Facebook,
o próprio Google é um canal, né? Fora o YouTube também. Só que a grande questão aqui não é necessariamente quais canais que tem, mas o que eu quero mostrar aqui é que existem canais digitais e existem canais também não digitais, né? Que a gente diria que são os canais físicos, né? Do mundo real ali. E por que eu estou colocando essas duas coisas? Porque você pode sim, dentro do seu SaaS, fazer ações no mundo físico. Existem muitas aplicações, muitas empresas que conseguiram os primeiros clientes, né, os primeiros usuários também dessa forma, né? Então, não é uma coisa impossível de se acontecer, principalmente quando a sua solução também for uma solução mais local, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de caso real, né? Se você já leu, já ouviu falar da história do 99 aqui dentro do Brasil, 99 Táxi, 99 Entregas, né? O 99 Food agora. Quando eles começaram lá no comecinho mesmo, eles tinham muita dificuldade de conseguir novos clientes porque sempre teve um concorrente muito grande, seja o Uber, seja o iFood atualmente. Os usuários não iriam usar por conta própria ali a 99. Então, em todas as ações da 99, desde o começo até agora, eles trouxeram muito para esse marketing de guerrilha, esse marketing físico, né? Fazendo ações na rua, pintando São Paulo inteiro, né? De amarelo para fazer a divulgação ali da plataforma dela, enfim. Dando promoção, cupom de desconto na rua, né? Fazendo a coisa acontecer na rua. E isso funciona muito bem, né? Só que aquele ponto, né? O traqueamento não é necessário para esses canais físicos. E os canais físicos muitas vezes são muito mais caros e eles são muito mais utilizados em topo de funil. Então a pessoa não está necessariamente buscando um retorno de investimento direto ali com aquela divulgação e ninguém aqui tem a grana do 99, né? Então a gente não vai, provavelmente, muito dificilmente a gente vai usar um canal físico, né? Não que a gente não vá, mas eu acho difícil. Então a gente vai provavelmente para um dos canais digitais. Agora, se você vai para um canal digital, seja ele aqui, qualquer um deles que tenha tráfego, aí a probabilidade de você necessitar do traqueamento já é muito maior. Então, vamos se atentar a isso, porque é justamente disso que a gente vai falar agora na etapa do método, né? Então, beleza, eu sei que eu preciso divulgar a minha plataforma para médicos, por exemplo, e esse é o meu ICP. E dentro do canal eu vou usar o canal digital. Eu quero encontrar essas pessoas aqui dentro do Instagram e no máximo aqui, sei lá, um LinkedIn, né? Como que eu vou fazer agora? Qual que é o método, né, de alcance dessas pessoas? E aqui a gente tem diversas formas. Tem gente que divide entre pago, né, versus orgânico. Mas eu acho que todos os tráfegos são pagos. Mesmo o orgânico, você está pagando com seu tempo. Às vezes você vai pagar um editor, alguém para te ajudar a roteirizar e produzir esse conteúdo. Então eu gosto de classificar muito mais, por exemplo, com o método de viralização, né? Então existem alguns conteúdos que viralizam e que geram muito tráfego, muitas pessoas acessam esses conteúdos simplesmente porque ele segue um algoritmo, ele está aparecendo do jeito que o algoritmo gosta, né? Acaba trazendo um volume muito alto e é muito bom para vender, sim, se você fizer direito e tal. Então é um método, né? É um método orgânico de produção de conteúdo, muitas vezes está atrelado a uma produção interna, então você mesmo que vai fazer, não vai terceirizar isso, né? Tem também o método de UGC, é o User Guided Content, acho que é isso, né? User Guidance, não sei, alguma coisa assim, que é o conteúdo produzido pelo usuário. Então, em vez de eu, como owner, como founder, produzir o conteúdo da minha empresa, né, do meu SaaS, colocando a minha cara ali, eu vou contratar terceiros. Muitas vezes esses UGC creators, né, os criadores UGC, eles vão ser do mesmo perfil que o meu ICP, né? E eles vão produzir o conteúdo que eu vou utilizar para divulgação da minha empresa. Existe o método mesmo de anúncios online, né? Então eu vou fazer o tráfego pago direto, eu vou produzir um conteúdo de anúncio, vou colocar uma CTA bem estruturada, vou pagar, vou investir ali para fazer esses anúncios, sejam estáticos, sejam criativos de Reels, de vídeo, né? E vou colocar ele para rodar, né? Também é uma possibilidade. A gente também tem o SEO, né? Hoje também conhecido como SGO, né? Ou SCO, né? Tem vários termos que a galera está utilizando hoje, que basicamente são os termos de pesquisa. Então, quando alguém procura no Google, ou quando alguém pesquisa na uma inteligência artificial também, né? Dentro do ChatGPT, dentro do Google Gemini, por alguma solução específica. Então, por exemplo, eu tenho um SaaS que trabalha com marketing. Então, se alguém procurar por marketing para veterinários,
pelo SEO, a minha empresa deveria aparecer. Então é mais um método também que a gente tem de fazer esse go-to-market, por exemplo, né? E aqui, se a gente for, né, para o físico, né, para outros segmentos, a gente tem muitos e muitos métodos, né? Mas qual que é o ponto mais importante que eu quero trazer aqui para vocês? É que se você, dentro do seu método, trabalha com anúncios principalmente, né, e você está dentro do canal digital, aí sim, aí você é obrigado a fazer tráfego. Tá? Porque aqui dentro do tráfego a gente vai estar sempre testando ofertas A, B, C, né? Diferentes ofertas aqui dentro desse mundo todo que a gente está divulgando. E se você não fizer o traqueamento dentro dos anúncios nesses canais digitais, você não vai conseguir saber qual dessas ofertas aqui que está performando melhor, entendeu? Então é basicamente um passo, né, necessário, essencial para que você consiga ter controle da sua estratégia de growth e que consiga sim fazer o seu SaaS crescer no número de usuários e ter o MRR crescente. Então, não estou falando que nos outros cenários você não vai precisar, né? Não é isso necessariamente. Mas se você está nesse cenário que eu falei, aí sim, é obrigatório. Foi o que eu falei, você precisa, é essencial, imprescindível que você tenha esse traqueamento rolando. Ah, Matheus, e como funciona esse traqueamento, né? Para que eu tenho que fazer isso? Para que ele serve? Beleza, vamos lá. O traqueamento, ele tem uma linha do tempo muito clara, né? Que ele começa inicialmente quando eu crio um anúncio. Então, quando eu coloco um ads aqui online, eu consigo visualizar ele sendo entregue, várias métricas aparecendo ali na minha plataforma, né? Diretamente, automaticamente, sem eu precisar configurar nada. Que são as impressões, os cliques, o CTR, entre outras métricas ali importantíssimas para a gente. Só que uma dessas métricas normalmente não vem automaticamente, que é a métrica de conversão. Então, quando a pessoa converte, seja dentro de uma landing page, seja dentro da sua própria plataforma, realizando uma compra, né, ou então uma assinatura, né, então compra / assinatura, né, essa pessoa ela vai deixar dados, informações importantíssimas para a gente poder devolver para a campanha e fazer com que o algoritmo dos nossos anúncios otimize. Então por isso que ele é essencial, porque se você não faz o traqueamento, as campanhas, os anúncios que você está criando aí para divulgar o seu SaaS, para fazer esse go-to-market todo que eu te falei, ele simplesmente não está funcionando, você vai estar jogando, já rasgando dinheiro à toa, entendeu? Esse é o grande ponto. Então é por isso que eu falei disso tudo antes, né? Por isso que eu trouxe esse contexto, quis falar essas coisas primeiro para vocês entenderem isso. De que não é simplesmente uma vaidade para você saber as informações nem nada disso, mas para você aproveitar o total potencial dessas ferramentas de tráfego, do Meta Ads, do Google Ads, porque elas foram desenhadas, desenvolvidas para você utilizar fazendo esse tipo de traqueamento, entendeu? Tipo assim, se você não faz o traqueamento, ela não sabe para quem enviar o anúncio, não sabe como otimizar esse anúncio. Você lembra que eu tinha falado que esse traqueamento pode acontecer de duas formas, né? Então teve um jeito inicial, que foi o que começou, foi, né, os primórdios ali do traqueamento, que é o Data Layer. O que é o Data Layer, né? Basicamente um script, né? Você faz por Java normalmente, e quando a pessoa acessa a sua landing page ou acessa a sua plataforma e comete a ação que você quer, né? Depois que ela faz uma action, né? Você vai disparar, você envia, né? Então dispara esse Data Layer, né? Esse Data Layer ele é enviado via web, então o seu usuário ele tem que estar obrigatoriamente com um computador ligado na tela ali web dentro do seu site ou então dentro da sua plataforma para que isso aconteça, né? Inclusive, né, esse Data Layer, por essas questões de segurança, começou a ser proibido, né? Ele foi proibido, né? Não proibido necessariamente, mas ele foi bloqueado, né, pelo iOS. Então os iPhones e também qualquer outro aparelho, a pessoa usando um MacBook, né, um macOS, que fizer uma conversão dentro da sua campanha e estiver utilizando, né, Data Layer apenas, você provavelmente não vai conseguir captar a informação desse usuário. E foi para isso que o Facebook desenvolveu um método muito mais seguro de traqueamento, que é o segundo método de traqueamento, né, que é o método de API. Né, que é o gateway de conversões, que é o envio através de um servidor, o pessoal chama de server-side. Né? Então, além de você fazer o data layer hoje em dia, você também precisa fazer o server-side
para conseguir ter o traqueamento completo. Então o que eu estou querendo falar aqui, né? Você não tem que escolher entre um e outro, qual dos dois é melhor. Você tem que fazer os dois, né? E é essencial que você faça os dois, porque através da API você vai pegar esses dados de iOS, complementares, etc. Mas aqui também eu consigo fazer conversões offline, né? Então, caso, por exemplo, o cliente faça um pagamento e demorou para registrar e foi acionar só no dia seguinte, depois de 15 horas, 10 horas, e o cliente não estava mais com o computador aberto e não conseguiu disparar o data layer, eu não vou perder essa conversão. Olha que coisa linda. Ela vai ser acionada ainda pela API, pelo server side, ali pelo seu servidor que está a sua plataforma, beleza? Então, o seu traqueamento ele tem que estar sincronizado, e para fazer essa sincronia é muito simples. Você tem que repetir, né? Opa, escrevi tudo errado. Repetir o ID, beleza? Então o ID, né? O clique ID que você está enviando dentro do data layer e dentro da API devem ser os mesmos. Fazendo isso, pronto, a sua campanha ela não vai estar duplicada, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Inclusive, né, eu estava experimentando e tentando fazer esse traqueamento ao vivo. E eu acho que vocês não viram, porque é um dos vídeos que está tendo aí pouco desempenho, né? Então, vou até colocar aqui, ó, se você puder, entra aqui, entra nesse vídeo que eu tô mostrando justamente algumas funcionalidades novas aqui da Cloud Code. Então eu deixei um vídeo aqui que eu estou testando, né, uma nova atualização da Cloud Code de 1 milhão de contexto. E para poder testar e validar isso, eu faço todo o traqueamento da minha plataforma através da Cloud Code. E deu tão certo, né? Eu gostei tanto do resultado, eu falei, porra, não, eu acho que realmente eu queria compartilhar isso com a galera aqui do YouTube, eu acho que eles vão gostar. Então o que eu fiz? Eu criei aqui um GitHub que eu vou botar inclusive aqui embaixo, tá, dentro dos comentários, para você poder acessar essa skill de traqueamento e usar dentro do seu Cloud Code aí. Caso você queira traquear a sua plataforma, o seu site, tem tudo explicadinho aqui como você vai fazer o setup, beleza? São vários arquivos Markdown, aqui dentro dos scripts estão os exemplos de script tanto de data layer quanto de API, para você poder fazer o disparo desses eventos, principalmente com a deduplicação, né? Que seria enviar esses dois IDs em sincronia, o mesmo ID no data layer e o mesmo ID na API, beleza? Não se esqueça que você que está vibe codando aí, né, precisa do dobro de atenção. Tem que ter certeza que as coisas estão funcionando direitinho, testar 2, 3 vezes. Então provavelmente você vai precisar aprender um pouquinho sobre Google Tag Manager também. Para isso eu deixei um vídeo aqui tutorial do zero para você aprender sobre o Google Tag Manager, caso você queira fazer o traqueamento e tagueamento da sua plataforma. Muito obrigado pela sua inteligência e até a próxima.